Aí que entra engraçado dentro da nossa. Como é que foi a armação? Como é que pode isso? Não tem. É brincar com a cabeça do povo, velho. É Eu brincar não com a acho cabeça do errada povo. essa amizade do Deltan com o Lula, em certo aspecto, porque é o seguinte, eu acho que quem entra para as forças de segurança pública, para as autoridades, o cara não entra lá para passar a mão na cabeça de bandido, ele entra lá para condenar bandido. É isso aí. Agora, se o cara Tá no que é viés do procurador, ele é amigo do juiz, e os dois estão falando, não, o cara é bandido, vamos pegar ele, isso não é tão errado quanto parece. Se fosse um caso comum, de que fosse uma litigância de má fé, você fala assim, não, o cara tá mandando a justiça vir contra mim porque ele é amigo do juiz e eles vão me ferrar por causa disso. Não, opa, peraí. Mas não é esse o caso. O caso é que dois caras que aparentemente estavam... dois caras que aparentemente, não posso falar pela intimidade, só quem pode falar na intimidade do Sérgio Moro é a Rosângela Moro, não sou eu, né? Eu não faço ideia. Agora, aparentemente, esses caras estavam com uma boa vontade no combate à corrupção e que esses caras tinham um objetivo comum de fazer a justiça, é óbvio que eles iam se encontrar cedo ou tarde e acabar sendo amigos. É verdade. Agora, foi errado isso daqui? Foi, mas não é pra tanto. Foi pior. Que pior erro histórico? Quais foram os erros históricos? Quais foram os erros anteriores que mudaram o curso da história do país? Pra ele falar um negócio. Não, existem inúmeros erros. Agora, quais foram os erros jurídicos? Para mim, a prisão do Lula não é superior. O fato de, o Lula foi... a grande desculpa deles é assim. O Lula foi julgado em Curitiba, o correto era em Brasília. Anula tudo que os 3 colegiados decidiram. A primeira, a segunda e a terceira instância, ninguém sabia de nada. É conveniente. Só os lampadinhas iluminados do Supremo é que sabem. É conveniente. Pô, cara, pra cima de mim, aí vai lá pra rua, né, agora no 7 de setembro, não tem população. O pessoal falou, vamos fazer o Fica em Casa agora, tá? É isso aí. Ficou em casa todo mundo. Então foi lá comer jabuticaba. Foi lá, comeu uma jabuticaba. Sabe eu que plantei essa jabuticabeira aqui, foi verdade. Assim, cara, você vê que os resultados eles aparecem, a coisa é óbvia, né? Agora, o inquérito das fake news, o 4781, foi criado nessa ocasião, em março de 2019, não conseguiu atender os requisitos, e depois falou, cabe tudo aqui dentro. Quem a gente não gostar, joga inquérito das fake news, chama de fake news e bota aqui dentro. E acabou. Por quê? Porque essa farândula foi feita pra isso. O lixo é meu, eu jogo quem eu quiser lá dentro. Como diria o Homer Simpson, a culpa é minha, eu boto quem eu quiser. É isso aí. É um país de leis invertidas, né? Conceitos invertidos. E a gente fica imaginando para onde que esse país vai. Pelo andar da carruagem. A gente pega essa questão da reforma tributária, a gente pega o arcabouço fiscal, a gente pega um monte de coisa. E a gente acaba sempre nessa mudança da questão que é nessa questão do Adélio. Vamos voltar lá, porque eu quero falar. Nessa questão do Adélio, quando ele esfaqueia o então candidato Jair Bolsonaro, o que muda na história? Como é que chega nesse ponto, cara? A ponto de alguém... Chega nesse ponto da seguinte maneira. Tem uma intelectual política de Minas Gerais, chamada Liz Macedo, que eu conversei com ela porque ela tinha soltado, ela me foi apresentada por uma jornalista, e ela tinha publicado na época um estudo de conjuntura completo do cenário eleitoral de 2018, né? Como que a população estava... Era um tremendo estudo, assim, com características sociológicas, antropológicas, que você fala, olha, e foi muito fortuito. Foi muito fortuito aquilo, porque assim, muita gente falava, Roverã, investiga o caso da Adélia, não sei o que, pediram, eu falei, vou pegar. Tá bom. Quando eu me debrucei sobre ele, eu falei, olha, um inquérito policial, eu não tenho paixão. Não interessa se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro, se você é de cima, de baixo, de dentro, de fora. Não interessa. Sim. O que interessa é você encontrar a verdade. O inquérito policial tem que responder 7 perguntas, que é até parecido com o lead jornalístico, né? O lead você pergunta quem fez o quê, quando, onde, como e por quê. No inquérito policial, você tem quem foi o autor, quem foi a vítima, né? Quem foi o bandido, quem foi a vítima, quando, onde, como e por quê. Então você tem 7 perguntas ao invés de 6. As 6 do lead você acrescenta quem foi a vítima, né? Então tá aí, você tem que responder essas perguntas. E geralmente, aí você tem um caso na sua mão. Isso é assim que funciona o inquérito policial. O delegado,
ele é o cara que ele comanda uma equipe técnica para desenrolar a investigação. E o que é uma investigação? Uma investigação é a aplicação da metodologia científica para solucionar um caso criminal. Então, como funciona a metodologia científica? Você testa todos os casos, você pega todas as possibilidades e você descarta as impossíveis. Vamos supor assim, aconteceu um homicídio no 5º andar desse prédio que não tem elevador. Então está sendo acusado o José e está sendo acusado o João. Só que o José anda de cadeira de roda. Ué, o José não pode ter subido no 5º andar de cadeira de roda pelas escadas, né? Ele não foi, de fato. Com certeza ele não foi. Então você vai descartando os impossíveis até que te resta uma possibilidade só, e essa daí é ou a maior possibilidade ou geralmente é verdade. Então você aplica essa metodologia de forma fria e você vai buscando a verdade por trás das teorias, por trás das hipóteses diversas. Eliminação, né? Você vai eliminando as hipóteses impossíveis. Então, o que o investigador faz? O investigador aventa todas as hipóteses que ele pode. Foi fulano, foi Beltrano, foi assim, foi assado, né, das perguntas do inquérito. E ele vai chegando a conclusões. Tem um processo que é assim, tem a dedução, né, como você imagina que foi, e a indução. É quando você começa a testar, você você remonta o caso, né, e você vê se aquilo podia acontecer daquele jeito mesmo, né? E aí você começa, na indução que você começa a descartar as possibilidades inúteis. Você fala, isso aqui não pode ser, aquilo ali não pode ser, aquilo ali não pode ser. Então você tem todo esse critério para você fazer uma investigação. E quando eu peguei o caso da Adélia, eu falei, em primeiro lugar, eu vou pegar as perguntas do inquérito. Eu sei quem foi o autor, eu sei quem foi a vítima, eu sei quem, quando, onde, como, mas não sei o porquê. Eu não posso deduzir que o que o Adélio falou, que é porque ele era militante de esquerda, é verdade. Isso não faz o menor sentido, até porque os dados que já estavam colocados até aquela época, eram nos dados de perseguição. Quando ele estava coincidindo nos lugares que ele ia, o clube de tiro, não sei o que, coisa e tal, com os dados que a família Bolsonaro estava indo. Então eu falei, não. O cara conhece a agenda, nego. Alguém tá passando a agenda pro cara, caramba. Vaza jato aí. Tem um vazamento de agenda, óbvio. Sim. Ou então o cara tem que jogar na Mega Sena porque ele é muito sortudo, né? Se eu vou num stand de tiro na Vila Jacuí, entendeu? Lá no interior do Ceará e... que legal, o Carlos tá tirando ali, eu tava do lado dele, né? Pô, cara, vai ter sortudo assim lá na Loteria Federal, né? Porque no jogo do bicho, né? Pois é. Quer dizer, é óbvio que o cara tava tendo vazamento de agenda. Então eu falei, peraí, que não é essa história. Vamos pensar como investigador. Primeiro lugar, pega o estudo da Liz Macedo. Quem poderia de fato sair ganhando? E aí veio a primeira surpresa. Por quê? Porque se o Bolsonaro morre na facada, no sentido eleitoral, o PT não sairia ganhando, o Haddad não tinha como ganhar aquela eleição. O Haddad não tinha como ganhar aquela eleição. Você entendeu? Não, o público não queria Haddad naquela eleição. E o eleitor do Bolsonaro não vai migrar pro Haddad. Você conhece alguém que fala assim, vou votar Bolsonaro, tá ok? Não. E amanhã ele fala, não, companheiro, vou votar. Isso não existe. Não existe. Eu falei, não faz muito sentido ir por esse caminho. Pode ser que alguma coisa lá na frente mude minha ideia? Pode, mas por enquanto não faz sentido. E você acha que, da mesma maneira, o perfil do eleitor petista não vai migrar para o Bolsonaro? Esquece, também não. Porque eles plantam o ódio na cabeça do eleitorado dele. Não, o Bolsonaro vai cortar o Bolsa Família. Isso é comum. Na época do Aécio, a gente viu isso, os carros que foram filmados no Nordeste, passando nas ruas lá do interior da Bahia, falando, não, vou cortar o Bolsa Família, não sei o que, botando terror no povo. Então você fala assim, essa virada não ia acontecer. Você tem um estudo sociológico da Liz Macedo comprovando que não haveria espaço para alguém de esquerda naquele momento tomar esse lado. Você já achou a linha. Eu falei, então eu tenho uma linha aqui. Uhum. Aí eu falei, agora vamos ver juridicamente. Tem leis para isso. Né? Você tem Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!